Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou analisar e bater um papo com vocês sobre o vídeo do bad boy, o Steve. Esse aqui é o Steve, o grande Steve, o Estivinho lá do bairro, lá, o Estivinho. Chegado meu, muito amigo meu, o Estivinho. Essa aparência de revoltado, de bad boy, que eu acho muito interessante. Estivinho é o modo de falar, lembra do Rolando Lero? Pois é. Quando o professor Raimundo fazia a pergunta para ele, senhor Rolando Lero, de que forma morreu Tiradentes? Aí ele ficava todo assim, meu Deus, ele morreu, ninguém me falou que ele tinha morrido, meu Deus, ele morreu. O Dentinho, é o Dentinho, é assim que ele é chamado no bairro, né? Para criar um laço, para dizer que ele era íntimo, né? A gente era muito amigo, a gente chamava ele de Dentinho, eu não tô sabendo. Aonde morreu? Quando foi? Do que ele morreu? Aí o professor, ele veio que estava enrolando e falou, mas foi isso que eu te perguntei, do que ele morreu? Aqui é mais ou menos o mesmo cara. Esse aqui é o Steve. O Steve com essa aparência de Stallone, o Cobra. Só quem tem mais de 50 anos vai entender que eu tô falando aqui. Faltou só o palito de dente na boca, jogando pra lá e pra cá. O Stallone Cobra, essa aparência de bad boy. Bom, para você não ficar boiando, que tem menos de 45, por aí, menos de 40 anos, esse aqui é um personagem, um dos personagens dos filmes do senhor Sylvester Stallone. Esse aqui é o Cobra, né? É o Cobra, tá aí, ó, né? Essa cara aí parece estar com essa barba, né? Esse óculos escuro, essa aparência de bad boy, né? Exatamente igual o querido Estivinho. Aqui tá o Estivinho. O que eu vou fazer aqui agora é o que a gente vai ouvir aqui. Eu quase não vejo os vídeos dele, né? Tranquilo, em paz. Um abraço para você, Eduardo Stivanelli, quero o seu bem. Só de saber que você acordou e parou de passar pano para CCB, é um sinal de que você se arrependeu e agora está tomando o rumo certo. E eu fico feliz por isso, e eu falo isso de coração. Bom, ele faz alguns comentários que são exatamente coisas que a gente já vinha falando aqui e recebemos muita pedrada por isso, até hoje a gente recebe. Inclusive, a gente não pode apagar isso da memória, senhor Steve. O senhor também atacou pedra em nós por conta disso que você está falando agora, e eu vou mostrar para vocês. Ele chegou até a chamar a gente de estúpido e mais algumas outras coisas por conta da nossa crítica enfática, forte, pesada, mas, na verdade, na Bíblia. Enquanto Eduardo Stivanelli, há um tempo atrás, ele tentava passar pano para a CCB, para tentar encobrir a CCB, as heresias da CCB, tentando criar correlação com a igreja de Coríntios, com as igrejas desviadas da Ásia, e a gente aqui, ó, não deixou passar, falando, tá errado, essa sua interpretação está completamente errada. E os nossos argumentos que eu falava muito aqui, ele vai apontar agora. Usa, inclusive, as mesmas metáforas que eu falei aqui, parece que ele aprendeu no canal. Que eu sempre disse que Jesus não era bonzinho, Jesus não falava manso, ele falava alto e bravo. Que Jesus Cristo virava a mesa e dava até chicoteada. Tudo isso ele vai falar aqui. Lembra, irmãos, você que me acompanha há mais tempo, quando eu cheguei a falar que esse evangelho que eles pregam aí é o evangelho do algodão doce? O Steve está usando a mesma metáfora agora. Esse evangelho adocicado aí, irmão, olha só. Mas na época eu fui bastante apedrejado. E outros termos a mais. Eu vou rodar alguns pontos aqui só desse vídeo para a gente fazer esse comentário, porque vale a pena a reflexão. Irmãos, não tem como se bater. Qualquer um que realmente estiver com compromisso em ser coerente com a Bíblia, não tem como você desviar disso. O discurso é firme, é enfático. Não existe evangelho para te agradar. O evangelho, irmão, ele incomoda. O evangelho machuca porque ele mostra o que a gente é, pecadores e caídos. O evangelho não veio para te agradar. Jesus Cristo não veio para cumprir desejos do seu coração, como é pregado por aí. Tudo isso, o Estivinho aqui está mandando bala, está falando. Né? O Steve agora, de um tempinho para cá, parece que acordou,
e parece que rompeu, né, os laços, não que rompeu os laços lá com a CCB, mas ele não tá nem aí mais pra doutrina da CCB. Vide essa Bárbara aí, essa barba, né, que não é nada agradável para os olhos de um CCBano. Ou seja, em outras palavras, qual é o recado que o Steve tá passando? Eu não tô nem aí porque você acha. O Steve, quando coloca uma barba, porque é um sinal de escândalo para o CCBano, o que ele está querendo dizer? Qual é a mensagem que ele está passando? Eu ia falar até outro nome, que se dane. Que se dane o que você está pensando, né? Mais ou menos isso, mas não vou falar isso, tá? Ele está falando, não tô nem aí porque você está pensando no CCBano. Eu sei, biblicamente, que isso não é pecado. Portanto, né? Pega essa sua doutrina e engole. Esse é o Stivinho. Acho muito legal. Acho muito legal. O óculos escuro, igual do Stallone Cobra, né? Roupa preta no carro, né? Que nem o Stallone Cobra com aquele carro dele correndo lá. Faltou só o palito de dente, o Steve. Palito de dente. Oh, meu pai do céu. Vamos ouvir aqui o que o nosso querido amigo e irmão, o Steve, tem para falar. Vamos ver aqui de início, né? Eu separei algumas coisas só aqui, tá, gente? Vamos ver para lá e não ver todo o vídeo, né? E depois você vai lá no canal dele, acompanha. Tô dando até uma força aqui para as pessoas ir lá acompanhar, né? Vamos ouvir, presta atenção. Mais uma vez na estrada, decidi fazer um vídeo aqui para nós. Sempre ir compartilhando, comunicando as visões que o Evangelho de fato elucidam a nossa mente ao ponto de nos livrar e nos libertar da ignorância. A ignorância é o terreno fértil que Satanás semeia suas mentiras e suas contendas e suas dissensões. Toda mente que está ocupada por ignorância, e olha, o diabo, ele gourmetizou a ignorância e chamou ela de simplicidade. E nós fazemos um culto à simplicidade, só que nós estamos fazendo um culto à ignorância. Irmãos, é uma das coisas que eu sempre disse aqui, a CCB cultua a ignorância. Olha aí, eu falei, eles confundem simplicidade com ignorância, que transforma eles em subserviente. Não tem nada de simplicidade no que eles fazem lá. Eles são ignorantes e tapados, né? Tá aqui, ó, o discurso, né? Tá praticamente quase que copiando aqui, né? O que a gente fala. Eu fico feliz que tá acordando, que acordou e que tá pregando a verdade para que os CCBanos acordem. Vamos ver, ó. Simplicidade nada tem a ver com falta de conhecimento. Falta de conhecimento é ignorância. Esse é o nome. Ignorância é prejudicial à igreja. Ok, queridos? Então, a pessoa pode ser muito culta, intelectual, com muitos saberes e ser simples. Porque simples é uma virtude. Simplicidade é uma virtude de caráter. Então, a pessoa pode saber muito e permanecer sendo simples. E tem quem nada sabe e é um baita de um arrogante. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ou seja, a falta de conhecimento é ignorância, não é simplicidade. Ah, irmão, não tenho nem a 4ª série, irmão. É Deus que me usa, então eu sou simples. Não, você é ignorante, você não é simples. Não muda, não. Agora, presta atenção no que ele vai falar sobre o evangelho adocicado. Quem tá aqui, irmão, que já me viu falando isso, eu falei isso muitas vezes aqui, até para rebater os passapanistas da CCB, que no caso era o caso do Steve, né? O Steve aqui, o Stivinho, né? Bruno Leão também e outros mais, que eu sempre combati. Eu tenho até thumbnail aqui, né? Com eles e aquele algodão doce atrás, né? Aquele algodão doce rosa atrás para poder mostrar que eles pregam um evangelho adocicado que não é verdadeiro. Inclusive o Bruno Leão tentou passar pano, dizer, não, Jesus não queria dizer isso, com raça de víbora, não era bem assim. tentou passar pano, né? Mas parece que o Steve está acordando, né? Fica vendo o que ele vai falar desse evangelho adocicado. Ouça aí. O que eu quero trazer aqui é a visão distorcida de um Jesus adocicado, que infelizmente é esse que é apresentado para a igreja. Por isso que o Brasil é o país que mais cresce no seu evangelicalismo. Não é nem evangelismo, é evangelicalismo. São igrejas adoecidas que promovem no palco seus artistas, seus superastros e superapóstolos. Olha aí, tá vendo? Esse evangelho doce de que Jesus ficava tocando harpa,
Jesus tocando harpa, e os seus apóstolos jogando rosas e fazendo um discurso de paz e amor. Por quê, gente? Porque as pessoas ficam irritadas com o nosso jeito de falar aqui, que é simplesmente o padrão da Bíblia. O jeito que a gente fala, que condena as heresias, é o padrão da Bíblia. Mas essas pessoas dizem que não pode irritar os irmãozinhos da CB, você tem que ter paz com ele. Jesus Cristo mandou amar. Aí eles usam aquele negócio do amor, da paz, e tudo isso distorcido da Bíblia para tentar criar uma sensação de que está tudo bem, é só você amar Jesus, fazer o bem ao próximo, você vai andar muito bem por esse caminho. Né? E a gente combatendo essa mentira. Aliás, colocaram uma pecha em mim e mais algum outro aqui, de que nós éramos odientos, de que a gente promove a contenda, a divisão, o ódio. Isso tudo é mentira. Só porque a gente prega a verdade, a gente está falando a verdade. A gente não está promovendo ódio, coisa nenhuma. Quem promove ódio, tá? Ele incita as pessoas a atacar os outros, a bater, a fazer mal. Isso você nunca viu a gente fazendo aqui. Inclusive, né, eu nem respondo à altura de que eu sou atacado, com tanto palavrão, xingo, difamações, né? Que gente que tem canal aí que defende a CCB, que me difama, que fala um monte de mentira contra mim. Isso é ódio. Não, mas você não pode criticar, deixa a CCB em paz, deixa ela em paz enquanto ela destrói as pessoas, a vida das pessoas, com falsos ensinos, esses filhos do diabo que estão aqui trabalhando para o pai dele, dizendo, deixa nós destruir as pessoas em paz, deixa a gente disseminar essas heresias que acabam com as almas em paz. Agora as pessoas estão fazendo um discurso praticamente copiando o que a gente sempre disse aqui. Não custava nada, né, Stivanelli? Se fazer um vídeo lá, falar assim, olha, eu me lembro lá do dia que eu ataquei o Josafá, até o Fernando do Caminho de Damasco, ataquei ele, chamei eles de imbecis, tudo. E agora, irmão, eu reconheci que eles estavam certos e eu tô pregando igual a eles. Agora eu tô falando as mesmas coisas que eles já falaram. Não custava nada, né, filho? Né? Pelo menos esse gesto de arrependimento é uma virtude cristã, irmão. Cristã, né? Eu já fiz isso aqui. Eu não tô falando que eu já teve coisa que eu fiz aqui que eu me arrependi, vim aqui, fiz um vídeo e pedi perdão pra pessoa e falei por quê. Eu tava pedindo perdão e desculpa. Custa nada. Isso é uma característica de um cristão. Mas vamos ver o que o Stivinho tem pra falar. Presta atenção. Agora o Steve vai falar sobre Jesus calmo. Ah, você acha que Jesus era calmo, que Jesus era bonzinho, né? Inclusive eu falei isso aqui muito, Jesus era bravo, Jesus, ele pregava nos berros, nos gritos, ele falava pesado, forte. Não tinha esse Jesus mansinho que nem vocês pregam, isso é mentira, isso é coisa inventada, né? Para poder acalmar vocês, para que vocês não combatam o diabo, tá? Jesus era muito mais enérgico, muito mais, sabe, explosivo do que as pessoas imaginam. Jesus xingou os fariseus. Xingou. Se você falar para mim que chamar as pessoas de raça de víbora, de hipócrita, de sepulcro caiado, você vai falar que isso é elogio? Vocês não gostam quando eu falo isso de vocês. Vocês falam, você tá me difamando. É o que Jesus fez. E fez muito mais. Jesus foi muito mais além do que eu fiz. O Josafá pensa que é Jesus. Eu não penso que eu sou Cristo. É óbvio que não. Mas as práticas de Jesus, a gente aprende com ele. O jeito que ele fez, o jeito que ele falou, a gente deve copiá-lo. Isso é bíblico. Fica vendo aqui o Jesus, que agora o Steve acordou. Olha só quem é Jesus. Aqui, ó. E Jesus não era bonzinho. Se você acha que Jesus era um homem calmo, sempre sorridente e que aceitava tudo de bom grado e silêncio, então você conheceu a versão infantilizada dele que foi apresentada por esse evangelho descomprometido com a verdade. Se você acha que Jesus era mansinho, bonzinho, você aprendeu com esse evangelho infantilizado aí, tá? Que te apresentaram. Fala aí, irmão, vocês que me acompanham aqui há quanto tempo aqui, vocês sabem que eu estou dizendo aqui é verdade, né? Todos esses argumentos eu usei para combater eles mesmo, ó. Eduardo, Bruno Leão e mais outros aí que passam um pano para CCB.
Essa mentira de que não, você não pode combater, você tem que ficar em paz, a gente tem que só que orar. Isso é coisa do diabo, irmão. Quem ganha com essa técnica, com essa estratégia, é só o diabo, porque ninguém combate. Enquanto isso, ele vai disseminando a mentira e o engano dele, ele vai. Aí quando alguém vai falar dele, vai apontar onde ele tá, ele fala, cala a boca, você tem só que orar, você não entendeu, você não aprendeu, você tem que ficar quieto, só orar. Tem que orar não, irmão. Tem que denunciar mentira e falso profeta, engano. A gente denuncia. Heresia não se respeita, se combate. Jesus Cristo, está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Ele odeia a heresia e elogiou aquela igreja porque aquela igreja combatia a heresia e também odiava a heresia. Presta atenção. Nós não odiamos pessoa. Eu não estou dizendo que eu odeio pessoa, nem Jesus disse que odeia pessoa. Jesus disse que odeia a heresia, que é falso ensino. E nós devemos odiar também. Porque o falso ensino é a expressa manifestação do diabo. Aí, ó. Esse Jesus que as pessoas acham, né? Que é um Jesus adocicado. Isso é antibíblico, rapaz. É antibíblico. Agora, olha aqui, ó. Presta atenção. Que ficariam firmes mesmo diante da morte. Então, o verdadeiro Jesus, né, para você considerar, ele confrontava os religiosos a todo ponto. Virava mesas, né? Ele virou mesas, chamava líderes de sepulcros caiados, não fazia nenhum tipo de média com ninguém, falava o que precisava ser dito, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Tá aqui, ó. Jesus virava a mesa, não fazia média com ninguém, não passava pano para nada, nem que isso custasse a sua própria vida. Tá aqui. Esse comportamento que a gente tem nesse canal e que vocês são testemunhas. Aqui a gente não faz média com ninguém, não passa pano pra ninguém, nós não temos amizade pra falar comuio aqui na internet. Se aquele colega lá, mesmo que ele falar coisa, a gente vai ficar... Não, a gente não tem isso aí, a gente tá na palavra e na verdade, combatendo o que tá errado e ponto final. Tá aí, ó, né? Aprenderam. Graças a Deus por isso que aprenderam. Se converteu de fato. Né? Faltava isso, a gente já falou, Eduardo Stivanelli ainda está preso, ele ainda está com o ídolo no coração, a santa no coração, né? Aí levou umas bordoadas, tal, teve que arrancar muita coisa do canal, e não sei o que lá mais, e babá, e viu que não tinha mais jeito mesmo, aí acabou se convertendo, né? Agora tá aí, né? Com essa aparente de rebelde, você tá meio rebelde, Eduardo, meio rebeldinho com a santinha, com a cinza, tá? Você tá meio rebelde, né? Você tá com essa barba aí, dando um sinal, né? Apertando um botão aí do F. Do F. Tá apertando o botão do F, não tá nem aí pro CCBano com essa aparência de Stallone Cobra. De Stallone Cobra. Eu falo de coração. Fico feliz com isso, irmãos. Esse é o nosso papel, o nosso trabalho. Que a verdade alcance essas pessoas. E esse homem agora está se transformando em mais um propagador da verdade, combatendo o falso ensino. E eu falo de verdade. Estou feliz com isso. E espero que isso prospere. E que através dele, esse evangelho verdadeiro, autêntico, escrito das escrituras, que prospere e alcance mais almas. Se bem que eu sei que muita gente vai dar as costas pro Estivinho. Vão dar as costas porque o povo gosta de afago. As pessoas querem ir na sua casa para ouvir profetadas e profecia. Quando chega lá e você fala que ela é uma miserável, de uma pecadora e que Jesus não vai realizar desejo do coração nenhum dela, aí eles ficam bravos e vazam fora e nunca mais volta na sua casa. É simples assim, né? Mas tá aí o nosso querido Estivinho, né? Tô falando assim, né? Como se eu tivesse intimidade com ele, né? Relembrando aqui o Rolando Lero, né? Rolando Lero! De que forma morreu o Tiradentes, mas eu não sabia que ele tinha morrido, o Dentinho. Eu não imaginava que o Dentinho tinha morrido. Dentinho, porque Dentinho é assim que era chamado lá no bairro, né? Ele era goleiro nosso. Não, ele era o back central nosso lá, rapaz. O Dentinho tirava todas, era um zagueiraço. Eu não sabia que ele tinha morrido. Do que ele morreu, professor? A professora, é isso que eu tô perguntando pra você. Mas tá aí, pessoal. A gente fica feliz que pelo menos, eles podem não reconhecer, tá tudo bem por isso, a gente não tá aqui para ser reconhecido, né? Mas que, né, a gente levou pedrada,
levou muita pedrada do senhor Stivanelli e de outras pessoas aí, mas o importante é que essas pedradas estão redundando em glória ao Senhor Jesus. Para nós isso já é uma maravilha. Fica o recado para você, olha aí, qualquer um, irmão, com um pingo de juízo na cabeça e que estudar um pouco a escritura, ele vai enxergar que a CCB é uma seita. Só você, que é um tapado, que não gosta de ler a Bíblia, é que fica acreditando que ela ainda é a graça de Deus. O final disso, irmão, é você no lago de fogo. O prejuízo é só seu, sozinho. Eu não preciso de você para que eu seja salvo. Eu tenho minha salvação em Jesus Cristo. Ou seja, eu não estou aqui para te ajudar, para eu poder ser ajudado. Não, eu estou aqui por amor, falando para você sobre o evangelho verdadeiro, que é Cristo Jesus. Simples assim. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus. E um grande abraço para o Estivinho. E Deus abençoe você, Steve. Fiquem todos com Deus.